Bom dia, hoje são 15 de maio de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Estou mostrando aqui, em alguns vídeos, o artigo do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, um artigo que ele fez e foi publicado no jornal Correio Brasiliense, no dia 30 de abril deste ano, sábado, e publicado na página 11. O jornal Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. Portanto, aqui, o artigo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. O título do artigo é Direitos da Mulher, Avanços Incompletos. Muito bem, aqui está. Como você já viu aí nos vídeos anteriores, o ministro Marco Aurélio Mello faz aqui um apanhado histórico sobre a situação da mulher. E ele diz que, no mundo antigo, a mulher era vista como coisa, como propriedade, um ser humano que não era visto como um ser humano em termos de cidadania, em termos de capacidade jurídica, ou seja, todos os direitos eram negados à mulher. E estou mostrando aqui que, no caso aqui, em religião, a Bíblia é um livro, entre aspas, sagrado dos cristãos. Estou mostrando aqui um exemplo na Bíblia, que a Bíblia também tratava a mulher como coisa, como propriedade, como um ser humano sem capacidade jurídica. Infelizmente, nas igrejas a gente vê aí, líderes religiosos enganam fiéis, aqueles que se sentam em banquinhos de igreja, que não conhecem a história da mulher. Eles dizem a esses fiéis, coitados, que Deus ama a mulher, que a mulher na Bíblia é um ser maravilhoso. Tudo isso por enganação. Basta estudar a Bíblia, basta ler a Bíblia com respeito, com responsabilidade, que você vai descobrir que a mulher na Bíblia era também uma coisa, uma propriedade, sem capacidade jurídica e sem poder falar em público, sem poder herdar do pai, com filhos machos ali vivos e inúmeros direitos. A mulher era subordinada, submissa ao marido. Isso na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Pois bem, então vou mostrar agora novamente mais uma passagem bíblica que comprova que a mulher, no mundo da Bíblia, era coisa, propriedade inferior ao homem, ao macho. Você verá agora novamente aqui a introdução deste artigo do ministro Marco Aurélio Mello e depois virá aí o meu comentário, verá o meu comentário aí sobre a passagem bíblica. Vamos lá. Pois bem, veja aí o artigo do ministro Marco Aurélio Mello. Logo do início, o que importa é o início aqui. Ele diz assim, abre aspas, por longo tempo, negou-se à mulher a capacidade jurídica, a cidadania, sem que lhe fosse reconhecido qualquer direito. Como coisa, passava da propriedade do pai para a do marido, sendo-lhe negado, sendo-lhe vedado, praticar atos da vida civil de forma geral. Fecha aspas. Eis aí uma verdade que qualquer pessoa que tenha o mínimo conhecimento sobre história, principalmente da mulher, sabe. Eis aí a verdade dita por Marco Aurélio Mello. Agora vamos mostrar na passagem bíblica, Novo Testamento, a visão deteriorada, a visão deturpada que os cristãos primitivos, e no caso aí o apóstolo Paulo, tinha acerca da mulher. Pois bem, temos aí mais uma prova bíblica, Novo Testamento, de que a mulher no mundo antigo era considerada coisa, uma mera propriedade, sem direito algum. E aí está a verdade. Como você viu no artigo do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, ele diz muito bem, de forma clara, no início de seu artigo, que no mundo antigo a mulher era vista como coisa, como
uma mera propriedade, uma propriedade que passava do pai para o marido. E a Bíblia reflete essa pura verdade. Líderes religiosos enganam fiéis, aqueles que se sentam em banquinhos de igreja, porque eles não conhecem a história da mulher no mundo antigo. E aí vem a enganação. Mais um exemplo aqui. Novamente, o apóstolo Paulo, que era uma pessoa que tinha uma visão deturpada, doentia sobre a mulher, sobre o sexo, sobre o casamento, sobre várias coisas. Pois bem, aqui mais uma prova da ignorância do apóstolo Paulo. Temos aqui a carta de Paulo aos cristãos de Corinto. E daí a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, vamos ver aqui os versículos 8 e 10. 8 e 10. Pronto, vamos aqui. Diz assim, o apóstolo Paulo: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. O apóstolo Paulo aí, em sua profunda ignorância, ele está aconselhando os irmãos lá da igreja de Corinto, como os irmãos devem chegar ali à igreja, mulher e homem. O Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele aconselha que as mulheres devem entrar na igreja com véu. E aí temos a CCB, né, que é uma igreja, Congregação Cristã do Brasil. O Racié, Ferreira Racié, nosso amigo gaúcho, pertenceu a essa igreja. A mulher entrando ali com véu na cabeça, o homem não. E por quê? Diz aí o apóstolo Paulo. Veja a ignorância do apóstolo Paulo, que os cristãos fiéis, aqueles que se sentam em bancos de igreja, não veem. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo, que a mulher deve cobrir a cabeça com véu. Mas por que a mulher tem que cobrir a cabeça e o homem não? Porque aqui ele diz, porque o homem aqui, é imagem e glória de Deus. O homem, o macho é imagem e glória de Deus. Veja lá em cima, no versículo 7. Porque o homem é a imagem e glória de Deus. É por isso que o homem deve ficar com a cabeça descoberta. Já a mulher não, tem que cobrir a cabeça com véu. Veja a loucura do apóstolo Paulo. E por que a mulher deve cobrir a cabeça com véu? Aí ele diz, lá em cima, porque a mulher é glória do homem. Veja bem a diferença. O homem, o macho, é imagem e glória de Deus. Agora a mulher não. A mulher não é imagem nem glória de Deus. A mulher é a glória do homem. Viu aí? A situação de inferioridade da mulher, na visão doentia do apóstolo Paulo? Pois bem, e aqui ele cita mais uma vez aquela velha lenda lá de Adão e Eva, né? Em que o Deus Javé criou primeiro, lá no primeiro relato, porque lá são dois relatos diferentes. No primeiro relato, naquela lenda bíblica, o Deus criou Adão e depois criou Eva. O apóstolo Paulo recorre àquela lenda esquisita, completamente ingênua, infantil. E ele diz aqui, no versículo 9. Veja aí, no 8 e 9. Vamos lá, versículos. Diz assim: porque o homem não foi feito da mulher. Veja aí, e sim, a mulher do homem. Veja aqui mais uma vez o apóstolo Paulo colocando a mulher, coitada, na inferioridade, na insignificância. Ele diz aqui que o homem não foi feito da mulher, ou seja, que o homem foi feito diretamente por Deus, que Deus queria apenas o homem na terra. Só que, como Deus percebeu lá na lenda de Gênesis, como Deus percebeu que o Adão andava triste, sozinho, lá pelo jardim do Éden, aí Deus percebeu que o Adão estava sozinho, estava muito triste. Aí é que só depois disso é que o Deus fez ali, teve a ideia de fazer a mulher. Então você vê
que aquela lenda boba que está lá em Gênesis, o apóstolo Paulo traz para cá, em sua carta, dizendo que o homem não foi criado por causa da mulher, porque Deus criou o homem à sua vontade. Agora sim, a mulher, diz aqui o apóstolo Paulo, e sim, a mulher é que foi criada por causa do homem. Ou seja, a mulher só foi criada por Deus para fazer companhia ao homem que andava sozinho pelo jardim do Éden. Veja a loucura desse apóstolo Paulo, como ele tratava a mulher de forma inferior ao homem. E ele continua dizendo: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Veja, o cara ainda fala em anjos, mais uma invenção do ser humano, ou seja, uma completa loucura. Portanto, aí, mais uma prova, na própria Bíblia, Novo Testamento, na época em que os evangelhos foram escritos, as cartas de Paulo foram escritas, um mundo completamente injusto com a mulher. Aqui, na época do Novo Testamento. Portanto, aí mais uma prova incontestável de que a mulher, no mundo antigo, como diz aí o ministro Marco Aurélio em seu artigo, a mulher no mundo antigo era considerada coisa, era considerada uma mera propriedade que passava do pai para o marido.